Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Melhor pro Vasco que tá aí tentando, ó, tá em 15º, já descolou do Fluminense, o Fluminense perdeu, talvez o Cruzeiro, né, tivesse trocado de lugar do Fluminense se aquele resultado continuasse, o empate contra o São Paulo. O Vasco vem subindo e a sequência do Luxemburgo é boa. A gente até falou disso no Seleção. E não volta para a zona de rebaixamento nessa rodada de então, jeito nenhum. Não pois tem é. como. O Luxemburgo tem esse efeito dos 4, 5 primeiros jogos bem e depois começa a cair. Vamos ver se essa história vai ser diferente. Tem sido assim nos últimos anos, né? Foi assim no Sport. Injeção inicial de Luxemburgo. Exatamente. E tem uma questão de perspectiva que o Palmeiras, o torcedor, saiu super chateado com o empate. O mesmo resultado do Vasco da Gama foi comemorado. Claro. É exatamente isso, é perspectiva. O torcedor do Palmeiras está enxergando o Palmeiras Pode caindo. perder a liderança nessa rodada, diferente do que a gente falou do Vasco da Eu ainda Gama. acho que é muito precipitado uma crítica mais contundente. Dizer, o Palmeiras desandou e agora Como o churrasco era precipitado também. Cancela. Não faz o menor sentido, nenhuma coisa nem outra. A gente vai falar do protesto já. Enfim, é claro que o rendimento caiu. Enquanto o torcedor do Vasco está vendo o time recuperar um pouco da autoconfiança. Então, pelo menos para de afundar, né? claro. Próxima rodada, o Vasco vai jogar em Cariacica, estão trocando a iluminação de São Januário. Teve um lance que o Vasco da Gama pediu pênalti. Vamos ver. É o lance no finalzinho do primeiro tempo. Valdívia, pouco lindo, cobra, a bola parece bater no braço esquerdo. Mas o braço do Edu tá bem coladinho, do Edu ó. Dracena. Tá super grudado no corpo. Mais grudado que isso, só se é impossível, só se tiver sem braço. E ainda bate não sei se bateu no adversário ou no companheiro, mas, enfim, é muito em cima, né? Essa é a clássica bola na mão. Né? Já o do Castan não tem como, ele tá com o braço aberto e intercepta a bola, né? E mais do que isso, ele ataca a bola, ele ataca a jogada, ele pula, né, para tentar interceptar. Ele pula sem olhar e levanta o braço, né? A bola bate. E aquele lance que eu me confundi era o Marcos Júnior, aquela cabeçada que quase entra do Vasco da Gama, ex-Bangu. Vamos ver protesto do torcedor do Palmeiras, ficou muito de cabeça quente no final do jogo, e é um protesto que vem crescendo, vem se anunciando pouco a pouco e ganhando corpo, rodada após rodada. Isso aqui é na saída do ônibus das delegações, ali na ex-Rua Turiaçu, Rua Palestra Itália. Eu morava exatamente aí, Maranhão, por isso que eu mudei. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Você morava na Turiaçu? Na Turiaçu, em frente ao antigo Parque Antártico. E aí, quando o Palmeiras perdia, a rua ficava uma confusão danada. E aí, dia de jogo ficava tomada também, né? O Palmeiras ainda é o líder do campeonato, né? Só para lembrar. Só para lembrar, né? É isso. Bom. O Filipão tirou um sarro, falou, falaram de pipoca, doce ou salgada, eu gosto das duas, tanto faz. Então vamos ouvir o Filipão falando sobre esse protesto do torcedor. Eu, quando saí, não ouvi nada disso, então não vou opinar sobre isso. Pipoca é bom com sal ou com açúcar. Muito boa. Quem joga no Palmeiras sabe disso. Quem joga no Corinthians sabe disso. Quem joga lá num clube lá no fim do mundo não vai ter problema nenhum. Então, isso aí, falar ou xingar, eu acho que é normal dentro do futebol. Agressões, outras coisas, não. Isso não. Não, ele está com a razão, assim. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de se manifestar quando não está feliz. Isso aí, enfim. Isso aí tudo bem, ficar gritando e tal. É do jogo, não tem grandes problemas. E também é óbvio que quem joga no Palmeiras, quem conhece, né, sabe o tamanho, sabe que a pressão vai vir. Agora, o que eu acho fora da curva era o desempenho do Palmeiras antes. Era um desempenho diferente num campeonato tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro, como são as forças dos times titulares do Campeonato Brasileiro, não estamos falando de elenco, de girar e tudo mais. E eu acho que era uma tendência natural as coisas se equalizarem mesmo. Gente, quem disse que o campeonato acabou na 10ª rodada, pelo amor de Deus. Mas o Bruno Henrique, ele reconhece, ele fala ali na zona mista, na saída do jogo, que o momento não é dos melhores, ele fala sobre esse momento que atravessa o Palmeiras. Claro que a gente vinha muito bem antes e agora, depois da parada, a gente deu uma caída e é claro que vai se bater muito nessa tecla.
né? Como eu falei, a gente tem que ter maturidade para saber absorver as críticas, as cobranças e saber também que a gente tem um grupo forte, saber o que a gente vinha fazendo também, saber que nós estamos ali brigando na liderança do Campeonato Brasileiro e terça-feira a gente tem a Libertadores. Então, saber também que a gente tem um grupo forte, estamos passando sim um momento ruim, mas se mobilizar muito porque terça-feira a gente tem tudo para fazer um grande jogo aqui diante do nosso torcedor, voltar a vencer bem e mostrar para o torcedor também que a gente está evoluindo e crescendo. É a questão que você falou, Bob, o sarrafo foi lá em cima, e aí é claro que... E aí ele fala do jogo de volta, Libertadores contra o Godoy Cruz. Então, e eu fico me perguntando, aliás, fico me perguntando, não, eu sei, não foi o próprio Palmeiras que estabeleceu esse sarrafo e que veio e disse assim, olha, é aqui que a gente tá, porque o time é assim e tal. Talvez uma outra declaração mais inflamada em um outro momento, mas é uma visão muito simplista de achar que um time vai sobrar tanto assim dentro de uma temporada. O Filipão tentou derrubar esse sarrafo o tempo inteiro. Para com esse negócio de churrasco. Quando o Palmeiras finalmente tomou um gol, ele comemorou, entre aspas. Finalmente gol, pra vocês pararem de encher o saco, ficar dizendo aí que ele sente que tá todo mundo secando o Palmeiras com essa coisa do sarrafo alto. Mas você não acha que os times, os jogadores se importam demais também com a crítica, tanto de torcida adversária, quanto de comentarista esportivo? Parece que estão dando resposta às vezes. Mas não é todo mundo que lida bem com a crítica, né, Marão? Tem que ter uma certa maturidade, assim. Com casca que ele tem. Então, mas quando ele veio pro Palmeiras ano passado, a primeira coisa que eu pensei foi, eu acho que ele não tem mais saco para esse rame-rame do dia a dia da imprensa, da gente perguntando, e do pessoal cobrando e tal. Ele já senta para dar entrevista meio, o que vocês querem? Né? Já dando aquela bufada inicial para abrir os trabalhos. A sensação é essa. E a torcida do Palmeiras, eu acho que está fazendo muito drama, assim, porque se acostumou com tudo do bom e do melhor dos últimos anos. A gente vê esse abraço de dois imensos na história do Palmeiras, né? É legal, né? Assim, porque eles já tiveram as suas rusgas, né? Já brigaram. Vou atualizar aqui o Acas me mandou, o Acas, o assessor do Filipão, Acas Felleger. Eram 29, agora são 30 confrontos entre os dois, Lucha versus Felipão. O Scolari com 11 vitórias, agora o confronto tem 13 empates e 6 derrotas, então o Filipão está na frente do confronto direto com o Luxemburgo. É legal, assim, eles já tiveram suas rusgas, os seus, né, e tudo mais, e no final das contas, acho que são até não dá para carregar isso por muito tempo, né? Não, e resolve depois. Técnicos históricos para o Palmeiras, os dois, né? Os dois estavam em casa hoje. E para o futebol brasileiro, afinal de contas. Vamos ouvir então o Filipão falando um pouquinho sobre o Arthur Cabral, que hoje foi o centroavante titular do Palmeiras. O que é que a gente corrige? Corrige de um atacante, principalmente quando a bola está do lado direito, de que ele saia do meio dos dois zagueiros, venha jogar em cima de um lado, do lado do quarto zagueiro que está a bola, para que a gente tenha uma possibilidade de, não tendo uma jogada normal, joga no espaço, porque o lateral vem te marcar, vem marcando o teu ponta, tem o espaço para jogar. E ele demora um pouco mais do que o normal a entender esse tipo de posicionamento. É jovem, vai aprender normalmente, tem feito isso nos treinamentos, tem jogado muito pouco, então aos poucos ele vai, quem sabe, aprendendo, criando situações para ele próprio e vai melhorando. Filipão falando ali sobre o Arthur Cabral, que hoje foi o centroavante titular do Palmeiras. Mas se não aprender assim, meio aberto. Não, se não aprender com o Filipão, vai aprender com quem? E essa posição, Bob, de centroavante do Palmeiras é uma posição que vem sendo... É difícil ter um titular ali que realmente agrade. O Davidson teve uma sequência boa, hoje não entrou em campo. O Borja, que já teve o momento dele... O Henrique dele... Dourado está chegando, né? O Henrique Dourado vai fazer o Dourado voltando aí na segunda-feira. Isso, né? veio sem custo nenhum. Custo zero, e o Filipão deu entrevista, inclusive, dizendo que esperava que o acerto fosse feito e tal. O Goulart teve a passagem dele, embora não seja um 9 relâmpago, né? É claro que o Filipão quer esse jogador que tem essa percepção mais pronta, que tem essa percepção de movimentação. Né? Eu acho que o cara que for jogar ali, que conseguir aproveitar isso, porque tem um Dudu correndo, e aliás o Dudu está jogando muita bola, quando joga o Johan também vindo um pouco mais de trás, tem o Scarpa aparecendo, chegando, quer dizer, é um time que do meio para frente pode construir muito bem, ainda mais com as passagens de lado, por essa jogada de finalizador. Mas é engraçado que um time tão poderoso, com tanto poder financeiro também, tem uma interrogação tão grande ali na frente.
Porque o Borja, que custou muita grana, não emplacou. Até entrou e fez gol, quando ninguém esperava que ele entrasse na Libertadores, entrou e fez um Você gol. esperava, né? Eu adivinhei aqui, né? Falei, pô, era um jogo pro Borja e tal. Mas não, no Walter fez o gol. não acreditava que ele entrasse. Jogou pra cima. O Daverson é aquela estabilidade que a gente conhece, o parafuso às vezes tá meio preso, às vezes tá meio solto. E o depoimento do Filipão dá a entender que ele não confia tanto assim ainda no Arthur Cabral. Por isso a gente lá, baseado em São Paulo, ficava esperando, pô, o Filipão em determinados jogos podia usar mais o Cabral, porque o Daverson e o Borja a gente já sabe como é que é o negócio. Mas acho que ele até falou, o Cabral joga pouco, não entra muito, Tá não entra aprendendo, muito, tá porque ele crescendo. não coloca, tá devagarinho ali, né? Parece que ele não confia muito ainda. Do outro lado, o Vanderlei Luxemburgo, na entrevista, deu uma indireta para a diretoria, dizendo que com esse elenco, por enquanto, é difícil montar um time mais competitivo do que o Vasco está se mostrando. Tá certo. O esquema não é o que você quer, é o que você pode implantar. Isso é muito importante. Eu penso no esquema, mas será que eu consigo colocar esse esquema em prática com esses jogadores? Então, esses jogadores é o que me dá essa possibilidade de eu jogar da forma como eu estou jogando. O Vasco não tem, né? Não tem uma equipe para que eu jogue para cima do adversário e que eu mude esquema arriscando um pouco mais. E existe uma instabilidade para trás nesses últimos anos que ela está hoje atuando também. Existe uma insegurança, uma instabilidade, isso tudo você tem que pensar. Então eu não quero tomar uma goleada, vir aqui perder de 4, de 5 para o Palmeiras. Não, eu quero que o Palmeiras ganhe o jogo, mas a gente faça ele sofrer, empatar o jogo. Então, para mim é isso aí, eu não quero que passe ridículo, tá certo? Então, e o emocional e a história recente do Vasco não permite eu correr mais risco do que o necessário, entendeu? Ele tá fazendo o suco que ele consegue com as limonadas que a vida deu para ele ali. O que ele disse? Ou quase isso. Tá certo, professor. Vai fazer o quê? Né? Ele tá fazendo o que é possível com o time que ele tem nas mãos, com os limões que você disse aí, cara. Não tem muito o que fazer. Ele tem que tentar não perder, empatar e roubar uma vitória aqui ou ali para o Vasco subindo aos poucos e ele ter tranquilidade. Eu acho uma excelente declaração, assim, porque ela é super honesta. Né? É dizer assim, olha... É lúcida, né? Eu não tenho o time que eu gostaria de ter para trabalhar. Então, eu tenho esse aqui. Com isso, dá para fazer isso. E dentro dessa possibilidade, ter um time com um pouco mais de autoconfiança e correndo menos riscos. Agora, se quiser qualificar, precisa melhorar também. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Famoso me ajuda a te ajudar. Em outro momento da entrevista, ele falou sobre o Marrone, autor do gol do empate do Vasco da Gama, 1-1 com o Palmeiras em São Paulo. O Marrone, ele não pode ficar só do lado do campo. A passada dele, o tamanho dele, a velocidade dele, o lado é muito pouco para ele. Ele tem que ter um pouco mais de liberdade para sair para a esquerda, para a direita, para incomodar, para cansar zagueiro. Entendeu? Então a gente estamos trabalhando para que possamos ajeitar isso aí. Claramente ele deposita esperança no crescimento do futebol do Marrone. Primeiro gol dele no Brasileirão, 6º na temporada. Um jogador também de uma geração que o Vasco da Gama vem revelando bons jogadores também. Que também depende muito da condição do time, né? Aí o Valdívia vai ter que aparecer um pouco mais à frente. Claro. Aí o Bruno vai ter que aparecer um pouco mais à frente. O time também vai ter que jogar um pouco mais à frente, senão ele vai ficar batendo cabeça no meio de zagueiro e aí não vai adiantar nada para ele. Tem música pro Marrone, Rodrigo? Pergunta pro Bruno. Vamos ouvir o Marrone então na saída do jogo. Acho que pro Vasco foi muito importante, mas para mim também foi muito importante. Já tinha um bom tempo aí que eu não marcava um gol, né? E hoje ali no comecinho do jogo eu fui muito feliz com esse gol aí. Pelo jogo também, acho que eu fico feliz pelo jogo, porque a gente sabe que a gente fez um bom jogo, a gente fez um bom resultado. A gente teve oportunidade ali, na verdade, né, de sair por 10 pontos, mas é continuar lutando, fazendo isso que a gente vem fazendo aí, que a gente vai colher bons frutos aí. Tá, então, falando sobre o crescimento dele com a camisa do Vasco da Gama, teve uma questão com o gramado da Arena hoje. Antes de começar, é uma questão mais estética do que um problema para os jogadores. Horas antes da partida começar, os funcionários ficaram trabalhando para remover um problema de fungos que atacaram o gramado da Arena. Mas, assim, aparentemente, funcionou bacana. O gramado nivelado e tudo mais, mas tinha alguma questão de fungos que pode aí causar um problema a longo prazo. E, por horas, os funcionários ficaram trabalhando para remover esse problema.
Você vê vários tufos soltos ali já, né, cara? Engraçado como a gente sofre com E problemas de gramado. com no estádios a gente vai novos, descobrindo, né? estádios problemas. novos e assim, e a tecnologia hoje para manter gramados. E hoje tem problema, mas assim, a gente lembra dos gramados de 15 anos atrás, 20 anos. Obviamente eram piores. E no mesmo campo tinham 6, 7 tipos diferentes de grama. Não, e gramado muito alto, gramado que. Não, a E gente. cada estádio é um padrão completamente diferente E do outro. cada campo num tamanho diferente. Acho que a gente evoluiu bastante. E vai chegar num momento em que isso não vai ser mais uma questão. Rodrigo, você que hoje bateu bola com o Romário, Djalminha e grande Quem me dera. elenco. Não tenho roupa pra ir nisso aí. Você tava só de sunga na praia? Você sai igual carioca? Não, eu tava médio. sunga e camiseta? Eu tava de chinelo, bermuda e camiseta e óculos escuros. Tem foto, bem? Não tem. Tem foto só do Djalminha jogando. Ó a categoria do professor Luxemburgo hoje. Ele levantou de chaleira ali, ó. Ali, ó. Ó. Certo, olha aqui, pra você dizendo que era reserva do Júnior. Então, foi o grande azar dele na vida. Porque, imagina. O outro era só o Júnior. Então. O Léo. A boleirada tira sarro. Virou bom técnico, ficou muito tempo no banco vendo o Júnior jogando. Nossa, mãe, que Ele maldade. morre. Ó, na zona mista. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.